Vejam só o que temos aqui. Elementos positivos e elementos negativos. A luz e as trevas. A luz que está dispersa e as trevas que se encontra sob o véu do oculto, mas que pode ser mostrado, que pode ser liberado e utilizado pela luz, pois sem trevas não há luz. E trevas e luz juntas formam a criação, formam o choque da criação, semelhante a duas pedras sendo batidas uma contra a outra, que cria luz. Este choque entre a pedra do Senhor Deus e a pedra dos homens cria faíscas de luz. Assim é o Israel, que em hebraico, em idioma hebraico, significa brigando, lutando contra Deus, lutando contra Deus, chocando-se contra o Senhor Deus e criando faíscas de luz. Sim, o Senhor, chocando-se contra nós, cria em nós fagulhas élficas que nos talham e que nos mostram uma nova criação. Luz e trevas juntas, lutando uma contra a outra, porém no mesmo ambiente. Se vós achais que o demônio para nada serve, que o demônio não é um ser divino do Senhor, vós estáis enganados. Pois os demônios são semelhantes a serpentes, que sem elas não há equilíbrio na natureza. Pois quando surge uma infestação de ratos, as cobras se multiplicam, devoram os ratos, e quando a infestação de ratos se acaba, as cobras diminuem, as serpentes diminuem porque elas morrem de fome, ou passam a reproduzir-se pouco devido à inanição que lhes é causada pela falta de alimentos, ou seja, pela falta de camundongos e de ratazanas. As formigas não são destruidoras de árvores, elas são as podadoras que renovam as árvores. Os tubarões põem equilíbrio nos mares, porque se não houvesse tubarões eliminando as massas de peixes, as massas se multiplicariam tanto que apodreceriam o mar, e o mar os apodreceria, pois tudo que é demais, exagerado, é contra as leis do equilíbrio.
Os demônios foram criados para o sexo, não foram criados para a prática do mal. O Senhor nosso Deus não iria jamais induzir um jovem à impulsividade do sexo, levando-o a praticar muito sexo, a praticar sexo com muitas pessoas, com várias pessoas, vários dias, dias e mais dias. Não! Para isso o Senhor criou os demônios. E os demônios é que endemonizam a pessoa para o sexo. Os demônios são seres sem a razão e sem raciocínio próprio, que na ânsia de continuarem existindo, eles praticam a impulsividade. Então, vendo os seres humanos carregados, repletos de hormônios da juventude e repletos da beleza que lhes é dada pelo Senhor, estes demônios possuem estas pessoas e as levam a praticar o sexo semelhante à serpente que estava no paraíso, posta pelo Senhor. Ela era um demônio que estimulou nossa mãe Eva a praticar o sexo da árvore da vida com o nosso pai Adão. Não julgueis o demônio por mal, não julgueis o demônio como inimigo destruidor das coisas divinas. Não! Nós é que somos os culpados, nós é que somos o mal, porque o mal só existe através dos nossos defeitos, dos nossos erros, de nossa maldade. O ser humano, ao invés de praticar o bem com este impulso que o demônio lhe dá, ele prefere praticar o mal. Ele prefere agir no ciúme, alimentar o ciúme, alimentar a raiva, o ódio e dar frutos venenosos. O demônio não é culpado, não. O demônio não é culpado pela maldade humana. Ele apenas é um dínamo, é uma bateria impulsora que impulsa o ser humano a praticar aquilo que o ser humano deseja praticar. Então, se o demônio impulsionar alguém que é bom, esta pessoa roubará a energia do demônio para praticar o bem, e assim fará com que este demônio que lhe dá a energia, a impulsividade, fará com que este demônio torne-se um anjo de luz, um impulsionador de luz. Force o seu demônio a ser bom. Force o seu demônio a ser praticante do bem, da beleza e do amor. Arraste o teu demônio, acorrente-o dentro de si e obrigue-o a te impulsionar somente para o bem. Torne-se tu e o demônio aquilo que nós com o Senhor somos. Quando praticamos o bem, com o Senhor somos uma só coisa. Se praticamos o mal com o demônio, tornamos-se com ele uma só coisa. Como o cérebro nosso, que são dois unidos em um só,
Mas se tu ousares a fazer com que o demônio te impulsione para praticar somente o bem, para a prática do bem, tu com ele tornar-se-á uma só coisa para o bem, e assim o Senhor vos encobrirá com uma nova carcaça, com um novo manto, com uma nova aura. E esta aura fará de cada ser humano e seu demônio interno uma só coisa em direção ao bem, semelhante a um carro, a um automóvel e seu condutor, que, equilibrando-se na estrada, praticará o bem de viajar e conhecer e ajudar. Mas se tu desviares um só momento com o teu demônio, um só momento que tu desviares do bem para o mal, chocar-se-á com outro automóvel que virá contra o teu sentido, porque estarás andando no sentido inverso. Tenham as palavras deste mago: alcançai sabedoria ao analisá-la, ao buscá-la e ao estudá-la. Sahesh, até mais, até sempre. Guru.